Vamos continuar hoje um assunto, a gente começou na semana passada a falar sobre a bajulação. Então, bajulação foi um dos assuntos também que me chamaram a atenção pela gravidade, né? A Torá, ela traz que os bajuladores são um dos 4 grupos que não vão receber Pnei Ashkinah, não vão receber a face de Hashem, mesmo no Olam Abá. Então, a gente vê pelo castigo a gravidade, o tamanho do erro que cometem aqueles que estão fazendo a bajulação. A gente falou um pouquinho que bajulação é uma forma de enganação, é uma forma de manipular as outras pessoas, é uma forma de induzir as pessoas a acharem que a gente gosta delas, quando, na verdade, não é essa o verdadeiro sentimento. Então, é uma forma de mentira, uma forma de enganação, é uma forma da gente usar a nossa fala, o dom que Deus deu da nossa fala, para enganar e para acabar, infelizmente, pelo nosso benefício, enganando as outras pessoas e causando nas outras pessoas uma impressão errada sobre o nosso sentimento em relação a elas. A gente começou a falar, e como da mesma maneira que a mentira, né, ele trouxe 9 tipos. Ele vai trazer aqui 9 tipos de bajuladores. Os primeiros tipos a gente fala, olha, Baruch Hashem, escapei, não tem nada a ver comigo, mas a gente vai ver que não é simples escapar da bajulação, a gente acaba tropeçando. Vamos ver várias categorias, das mais graves, obviamente, que a gente falou na aula passada, de bajular os erechaim, os perversos. Isso tem 2 grandes problemas e a gente vai receber 2 castigos caso a gente faça isso. Um problema é que, aos olhos das pessoas, a gente está justificando os atos de um rachá, de um perverso. Então, esse perverso, ele faz coisas erradas, ele trata mal as pessoas, e a gente bajulando agora esse perverso, todo mundo vai achar que ele faz o certo, que esse é o caminho, as pessoas vão ter inveja dele. Olha, esse cara faz tudo errado, esse cara é ruim, e tudo na vida dele dá certo, as pessoas dão honra para ele. Então, isso é um Hilul Hashem, o nome de Deus é manchado. Então, esse é o primeiro grande problema. E o segundo problema, que a gente tem uma mitzvah da Torá chamada Oreach Torriach Etamitecha. Você tem que dar uma repreensão, você tem que dar uma bronca, você tem que chamar atenção quando você vê uma pessoa do teu povo que está fazendo uma coisa errada. Qual é a motivação dessa mitzvah? É uma das 613 mitzvot da Torá. Não é para machucar o outro, não é para tirar o que está te incomodando de dentro, né? Colocar para fora. Não é essa a ideia da mitzvah. A mitzvah é baseada, vem junto, inclusive, com a mitzvah de Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. O Passuk da Torá traz as 2 mitzvot juntas, para ensinar para a gente que dentro da mitzvah de Ve'ahavta lerecha kamocha, de ame ao próximo como a você mesmo, está a mitzvah da gente chamar a atenção dos outros. Então, a única intenção deve ser que a gente ajude a pessoa a melhorar, a gente ajude a pessoa a crescer, e, Bezrat Hashem, com isso, a pessoa pode consertar os erros que ela está cometendo na vida. Então, a gente também falou aqui que a gente não deve isso, em especial para os juízes, em especial para os líderes comunitários, não terem medo dos rechaim, não ter medo de ninguém, não se dobrar perante as pessoas, porque isso pode causar Hilul Hashem, isso pode denegrir o nome de Deus, quando todo mundo vai ver que os rechaim, as pessoas ruins, eles se dão bem na vida, e os tzadikim, eles, infelizmente, são desprezados. Eu já soube de uma história, uma pessoa que, infelizmente, não tinha uma conduta certa, ele não vivia de acordo com o que Hashem gostaria que ele vivesse, e essa pessoa, ele fez uma doação muito grande para uma sinagoga, e no dia que essa sinagoga estava inaugurando, ele não foi chamado na Torá, o rabino não chamou ele na Torá, foi um escândalo, todo mundo falou que absurdo, olha quanto ele doou para essa sinagoga, e nem chamam ele na Torá. E o rabino falou, é proibido pela lei, é proibido eu dar uma aliá, eu chamar essa pessoa na Torá com o tipo de conduta que essa pessoa tem. Então, infelizmente, eu preciso cumprir.
o que Deus quer de mim, a gente tem que ser pessoas retas e fazer o que Hashem pediu, não é porque a pessoa ela é poderosa ou a pessoa ele tem muito dinheiro que a gente vai se dobrar e, infelizmente, vai se afastar dos caminhos da Torá. Vamos para a quarta categoria. A gente parou na semana passada na terceira categoria. A quarta categoria, a mitchaber larashá, aquele que se associa com um perverso. Então, olha que interessante aqui, já vai ficando muito mais sutil aqui o efeito da bajulação. Não é mais uma bajulação aberta, você não está falando do bem publicamente da pessoa, você não está mostrando para os outros que não tem problema os atos desse rachá. Afalpi sheino mahanif lo veino meshavro, mesmo que você não está bajulando ele, mesmo que você não fica publicamente louvando essa pessoa, eila sheu mekarvo o mitchaberimo, mas você está aproximando essa pessoa e até mesmo está se associando a ela. Qual que é o problema disso? Yeshlo onesh, tem castigo para esse tipo de ato, porque lodai sheinu morrichó, o marricó, não só ele não está chamando a atenção dessa pessoa, não está repreendendo ela, não está afastando ela. Por que deveria estar afastando? Porque, de novo, através desse afastamento, quem sabe a pessoa vai fazer tchuvá, a pessoa vai entender os maus atos, mas se todo mundo trata bem ela, todo mundo abraça ela, todo mundo faz tudo para ela, por que a pessoa vai pensar nos atos dela? Olha que interessante, Hashem, quando uma das mitzvot, né, que Hashem colocou na Torá, é sobre uma pessoa que falou Lashon Hará. Aqui estão me perguntando só se a gente não tem que ver a procedência do dinheiro, mesmo que seja uma tzedakah. A gente tem que ver o principal problema do dinheiro é se ele vem de uma maneira ilícita. Não era uma pessoa que fazia coisas erradas com o dinheiro. Não era um dinheiro que era, entre aspas, sujo, mas os atos da pessoa não eram de acordo com a Torá e a pessoa não podia, por causa disso, receber uma aliá da Torá. Mas, realmente, a gente tem que saber o dinheiro, Deus me livre da gente estar participando, mesmo que a pessoa está doando com as melhores intenções do mundo, se é um dinheiro sujo, se é um dinheiro que vem de formas erradas, se é um dinheiro que a pessoa ganhou desonestamente, indo contra a Torá, a gente não pode receber esse dinheiro, nem mesmo que seja para o cumprimento de mitzvot, para sustentar um lugar de Torá. Então, aqui tem razão que a gente tem que tomar muito cuidado a procedência, se esse dinheiro é um dinheiro limpo ou um dinheiro que vem de uma maneira suja. Então, aqui o ponto é que a gente não deve ficar, não só que ele não chama a atenção desse rachá, ele não chama a atenção dessa pessoa, ainda está aproximando. Então, Deus na Torá, quando alguém fala Lashon Hará, Deus deu tsarat para a pessoa, Deus fazia surgirem manchas na pele da pessoa. Uma maneira dessa pessoa fazer tchuvá, ela tem que sair do acampamento, ela tem que ficar pelo menos por 7 dias fora do acampamento, completamente isolada. Então, uau, essa pessoa, o que ela vai fazer o dia inteiro? Ela vai fazer Heshbon HaNefesh, ela vai pensar na vida, ela vai pensar na transgressão que ela fez, e Bezrat Hashem, através disso, ela vai se arrepender, e ela vai consertar os atos dela. Então, a gente tem que, na vida também, se você vai ficar bajulando alguém, tratando alguém que faz coisas erradas, como se fosse um rei, essa pessoa nunca vai fazer tchuvá, quer dizer, pelo bem da pessoa, não trata ele muito bem, porque essa pessoa nunca vai fazer tchuvá, a gente tem uma mitzvah de afastar essa pessoa. Mas os nossos sábios falam, toma cuidado, porque você precisa afastar com a mão esquerda e aproximar ela com a mão direita. Quer dizer, tem que, com o nosso braço fraco, você afasta ela, você dá um chega para lá nessa pessoa, para essa pessoa ela despertar, mas com a mão direita você traz ela de volta, você ajuda ela a voltar para os caminhos corretos. Então, a gente vai, se a pessoa, ela não só não dá bronca naquele perverso, mas ele ainda se associa com ele, ainda mostra que o que ele está fazendo não tem nenhum problema, através desse ato que ele vira um sócio dele, ele vai receber um castigo.
Aval mosiv odonesh ala kirvut, sheu mekarvol, ele vai receber um castigo por essa proximidade que ele está tendo desse perverso. Shenemar beitchaber im achaziau paratz Hashem et maasecha. Aqui está falando no Tanar, a gente tem muitas histórias, né, de reis do Tanar, que infelizmente a gente tem pouquíssimo conhecimento das histórias do Tanar. Aqui está escrito no Sefer Divrei Yamim, está escrito do rei Yehoshafat, que era um rei tzadik, era um rei que andava nos caminhos de Hashem, mas infelizmente ele fez uma sociedade com o rei Ahaziel, que era um rei Rashá, e porque o Israel estava dividido no reino de Eudá e no reino de Israel. Então, o Yehoshafat era o rei de Eudá, enquanto o Ahaziel era o rei de Israel, mas ele era um rachá. Eles fizeram uma sociedade, eles construíram juntos um barco, e Hashem ele afundou o barco. Quer dizer, ele fez também o rei Yehoshafat perder muito. Por quê? Porque você está se associando a um rachá. Quem mandou você se associar a uma pessoa perversa? Então, apesar dele ser tzadik, apesar dele ter muitos méritos, ele foi castigado simplesmente por ter se associado a um rachá. O Pirkei Avot ensina para a gente, Al titchaber larachá, não se junta com o rachá, não seja sócio, não participa das coisas com o rachá, porque você, de certa maneira, está dando força para ele, está assinando embaixo dos maus atos dele. Ah, mas não tem nada a ver, eu estou fazendo uma sociedade numa outra área que não tem nada a ver com os maus atos. Mesmo assim, você está dando força para os maus atos dele. Ve'atzadikim moasim areshaim, os tzadikim, eles devem repudiar, devem achar asqueroso os atos dos rechaim. A gente não pode olhar os atos dos rechaim como, tá bom, ele fez uma coisa errada. Não, a gente tem que olhar os erros de uma maneira muito negativa. Ve'amrura boiseiro zichronan livrachá, lo lechina malach zarzir etzel aorev eila sheu mino. Então não é à toa que está escrito um pássaro chamado estoninho. É um pássaro pequeno, não é à toa que ele vai procurar o corvo, mas ele é do seu tipo. Vechen adama mitchaber lereu adomeló. A pessoa ela acaba se associando com quem é semelhante a ela. Então, a gente tem que tomar cuidado para se associar sempre com boas pessoas, sempre com pessoas retas, pessoas que andam nos caminhos de Hashem, e não com os Erechaim, não com as pessoas que são pessoas que não andam no caminho correto. Então, a gente vê até mesmo entre os animais, eles se associam àqueles que são animais, que têm uma índole ruim, eles vão se associar com a sua espécie, com outros pássaros que também são pássaros de má índole. Ve'amru, assim está escrito no Talmud, Asur leistakel betzelem dumut adam rashá. É proibido para a gente, até mesmo, a gente ficar olhando para o rosto de uma pessoa que é rashá. Por quê? Porque tem uma influência negativa na gente. Olha que coisa incrível que a gente tem que aprender daqui, o quanto a gente precisa tomar cuidado de se afastar de pessoas ruins. A gente não tem ideia o impacto que eles têm na nossa vida, o efeito que eles têm, mesmo que parece que não está acontecendo nada. Não se preocupa, essa pessoa não me causa nenhum efeito negativo. A gente que pensa, ninguém é super-homem, ninguém está acima das influências. Olha o que o Talmud fala para a gente, Asur leistakel. A gente não pode nem mesmo olhar para a cara de uma pessoa murachá, uma pessoa muito ruim. Assim conta uma história que o Razonish, certa vez, teve que fazer uma reunião, ele foi forçado, não tinha outra alternativa, com uma pessoa que era considerado um urachá. E aí, na hora da reunião, ele tirou os óculos dele, e sem os óculos ele não enxergava nada. E a pessoa perguntou para ele, por que você está tirando os óculos? E ele falou, porque está escrito no Talmud que é proibido olhar para o rosto de uma pessoa perversa. Então, essa pessoa, com certeza, deve ter parado para pensar na vida, pelo menos. Espero que tenha feito tchuvá, mas se o Razonish não tivesse feito nada,
ele vai lá para a reunião, tá bom, ele foi obrigado a ir para a reunião, mas ele vai para a reunião como se não tivesse problema nenhum, você está dando força para os Rechaim, como se os maus atos deles não têm nenhum tipo de problema. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente não concorda com os maus atos que eles cometem. Infelizmente, acabamos de passar época das eleições. Quando a gente fala de bajulação, com certeza, a primeira imagem que vem da nossa cabeça é a imagem de eleições. Então, aqueles candidatos, antes das eleições, estão sempre passando a mão na cabeça de todo mundo, bajulando, eles amam todo mundo e só tem coisas boas para falar. A gente vê quem é quem depois das eleições. Aí a gente vai ver quem estava falando a verdade e quem, na verdade, é um bajulador, é um grande mentiroso. E assim está escrito no Sefer Malachim, Malachim Beit, Lulei Pnei Yehoshafat, Melech Yehuda, Ani Noseh Imabit Elecha Vim Ereka. Olha só que impressionante, o profeta Elisha, ele teve que se encontrar com os dois reis que a gente mencionou antes, o rei Yehoshafat e o rei Ahaziel. O rei Yehoshafat é um tzadik e o Ahaziel era um rachá. E ele falou, olha, eu só olhei para vocês porque o rei Yehoshafat estava junto, mas se não fosse por ele, eu não teria nem olhado na cara de um rachá, porque eu sei as más influências que os rechaim eles causam na gente. Então a gente tem que se afastar, não pode, mas é uma sociedade só para coisas econômicas, só para... Não importa, a gente tem que evitar ao máximo andar com pessoas ruins, andar com pessoas negativas, porque a gente é puxado para baixo. Não adianta a pessoa pensar, isso é ingenuidade, a gente pensar que nós não somos influenciados. O ser humano é um ser social. O tempo inteiro a gente está sendo influenciado e, infelizmente, sem perceber, a gente vai caindo de nível. Então, a gente tem que se afastar. Vekola mistakel bidmuta damrashá einav keot leedziknatot. Todo aquele que olha para o rosto dos perversos, no final da vida dele, seus olhos vão escurecer. Aonde aconteceu isso na Torá? Acabamos de ver isso na Torá. Que Yitzhak Avinu alava shalom, como aconteceu com o nosso patriarca Yitzhak Avinu, os olhos dele escureceram, por quê? Porque ele olhou para Isav, infelizmente era o filho dele, mas era um rachá, era uma pessoa que fazia as piores transgressões, é um enganador, é um trapaceiro, é um mentiroso, é um assassino, tinha relações proibidas, não tinha pessoa pior no mundo na época. Ele matava como diversão, ele traía, ele fazia as piores transgressões, mas a pior de tudo, ele saía enganando as pessoas, ele se passava como um tzadik. Infelizmente, o Yitzhak Avinu, ele acabou ficando cego. Por quê? Porque ele olhou para o rosto do Esav, um rachá, mesmo que ele não sabia que era um rachá. Olha que incrível que a Torá está ensinando para a gente, o Orhot Tzadikim está falando, mesmo sem intenção, mesmo que você não sabe que ele é um rachá, isso é um efeito espiritual. O efeito negativo do rachá na nossa alma e no nosso corpo. Então, as pessoas que olham para Arechaim, eles vão ter os olhos escurecidos no final da vida deles, como aconteceu com o nosso patriarca Yitzhak. E tem muitos tropeços para aqueles que escolhem se associar com os perversos. Aerhad, mipnei sheu ohev sono, shel yotzer akol, ve'ein ha'eved haneman le'adonav mitchaber lesono. Então, uma pessoa que é um Eved Neman, uma pessoa que é um escravo confiável, um escravo fiel ao seu dono, se ele sabe que tem uma pessoa que odeia o dono dele, ele não vai querer ser amigo dessa pessoa. Então, isso estamos falando de uma pessoa de carne e osso. Se tem um Eved, um escravo, ele ama de verdade o seu dono e ele sabe que tem alguém que odeia o dono dele, ele nunca vai ser amigo dessa pessoa. Imagina, eu vou me juntar
com alguém que odeia o meu dono, que eu amo tanto? A mesma coisa, se tem alguém que é rachá, esse perverso é alguém que odeia Hashem. E nós somos avadim, nós somos escravos de Hashem. Como você vai se conectar com alguém que odeia o Criador do mundo? Então, primeira coisa, primeiro tropeço, a gente está mostrando para Deus que a gente não é tão confiável e a gente não ama tanto Ele assim. Asheni shelomed mimasav, porque você vai aprender com os maus atos do perverso. E, de novo, não adianta achar que a gente está acima disso. A gente, com certeza, vai aprendendo, a gente vai se transformando. Olha, é incrível. A gente vai tendo contato com pessoas, muitas vezes. Eu não estou nem falando de rechaim, não estou falando de pessoas perversas, mas a gente vai vendo pessoas com problemas, pessoas com dificuldade. A hora que eu lido muito com jovens, por exemplo, nas aulas que eu dou, hoje em dia tem cada caso de chorar, infelizmente, aonde os nossos jovens eles estão, os tipos de atitude que eles acabam tendo na vida, o tipo de vida que eles levam. A hora que você encontra os pais dos jovens, você entende tudo. Você entende por que está acontecendo tudo isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente acaba aprendendo com todos os atos dos rechaim. Ashlishi, qual é o terceiro? Chegar maharei itchabru ito veyaminu lo behu igzolotam. Então, olha só. Outras pessoas vão ver que você é sócio desse rachá, desse perverso, e vão também se associar a ele e vão acabar sendo roubados. Então, eles estão confiando na pessoa porque você confiou nele e eles vão acabar entrando junto, eles vão ser trapaceados por sua causa. Gam Hemil Medum Massav, eles vão aprender dos maus atos dessa pessoa também. Então, eles também vão ser enganados, também vão acabar se contaminando com os maus atos. Mesmo que eles não aprendam nada, eles vão ver essa pessoa fazendo coisas que é proibido a gente até ver alguém fazendo. Que aí achar-me dar Coraá, se pessoas tivessem chamado a atenção dele, ele talvez teria se consertado, mas ninguém chama atenção, ao contrário, você está apoiando ele, se associando a ele, ele nunca vai fazer chuvá. O Misha Mitchaber Larachá, La Sofarachá Moshe Lalav. E todo aquele que se associa com o Urachá, no final das contas, o Urachá vai acabar dominando ele, controlando ele. Vezerá al-kulam, isso é o pior de tudo, que keivan sheu Moshe lalav lo yanicheinu lasotov. Por quê? Pelo fato que o rachá vai acabar dominando a pessoa, ele vai deixar de fazer coisas boas, muitas coisas boas que você ia fazer, o rachá vai te convencer que não vale a pena fazer ou nem vai te deixar fazer, e você vai acabar se afastando de Hashem. E por último, a Revi'i, Shezet Tzarich Leaniach Mahmatirah Lasot Kama Dvarim Tovim. A pessoa, por medo desse irachá, ele vai acabar se afastando, deixando, ele tem medo, ele não quer, agora, já que ele é sócio do irachá, ele não quer desagradar o irachá, então ele não vai parar no meio da reunião, está na hora de fazer a reza de Minhá. Ele não vai parar a reunião no meio. Então, ele vai acabar perdendo a tefilá para não desagradar esse irachá. Então, por medo desse irachá, ele vai acabar se afastando dos caminhos corretos. Então, olha que impressionante quantos tropeços daquele que se associa com uma pessoa ruim. Isso vale para associações comerciais, isso vale para as amizades também. A pessoa que vai ser amiga de uma pessoa que é ruim, que é perversa, que é enganadora, que é trapaceira, também vai entrar na maioria desses tropeços, vai aprender dos maus atos, também vai incentivar que outras pessoas, olha, se o fulano é amigo do ciclano, também vou ser amigo do ciclano. Espera aí, aquela pessoa é ruim,
aquela pessoa é uma pessoa que tem uma péssima influência, você vai causar tropeço para você e para as outras pessoas. A gente tem que se afastar disso, Bezrat Hashem, se afastar de qualquer contato com pessoas ruins, e, de certa maneira, isso também é bajulação. Você está bajulando esse irachá quando você vira sócio dele, mesmo que você não está verbalmente, publicamente, falando bem dessa pessoa, elogiando ele, mas você está dando força para os maus atos quando você vira um parceiro comercial ou você vira um grande amigo dele. Lahen, alit haber adam, eila imire shamaim. Então, não se associa a não ser com pessoas tementes a Deus, pessoas corretas que querem fazer o bem, que Reish Lakish e Mishe Aya Medaber Bashuk, Ayuma Minimlos Horá, Beloidim. Olha o que o Talmud fala, que um grande sábio chamado Reish Lakish, todo mundo que viam ele fazendo negócios no mercado, essa pessoa já ganhava garantia de confiabilidade, já tinha selo do Mercado Livre, que é um vendedor confiável. Por quê? Porque todo mundo viu o Reish Lakish, um grande sábio, fazendo negócios com esse homem, que Ayu Yodim Bevadai, Keivan Shediberi Mobashuk, Shehu Neman. Mesmo que não viram ele fazendo negócios com a pessoa, se viram ele cumprimentando a pessoa, conversando com a pessoa, já recebe selo de kashrut. Então, olha como a gente tem que tomar cuidado para, lo além, não se associar com pessoas ruins e não acabar dando selo de kashrut para essas pessoas, que os outros pensem que é uma pessoa correta. Areia de bura veik mohanifut. Então, nesse sentido, conversar com os rechaim publicamente, como se eles não fazem nada de errado, também seria considerado uma forma de bajulação. A quinta categoria de bajuladores, a Hamishi, Isheu Neman Beinei Kol Adam, Vekulam Shomim Lo. Então, uma pessoa que é confiável aos olhos de todo mundo, aquela pessoa que todo mundo coloca a mão no fogo por ela, Vekulam Shomim Lo, todo mundo escuta o que essa pessoa diz, Veu Mamid Krovoliot Parnas Orav, e ele aponta alguém para ser administrador da sinagoga ou rabino da sinagoga, Veomer Alav, Inhagtiv Sheu Raham, Veinoken. Olha que impressionante quanto isso acontece quando a pessoa ele quer favorecer um parente, um amigo, ele aponta alguém para ser um cargo lá na sinagoga, ou ele aponta alguém para ser o rabino da sinagoga. Não porque a pessoa tem méritos, não porque a pessoa tem capacidade, mas porque é amigo dele, é parente dele. Vem no Ken, mas não é verdade. Os elogios que ele faz dessa pessoa não são verdadeiros. Kola Amsom Himalav, todo mundo vai se apoiar na opinião dele. Uau, se essa pessoa está falando que ele é confiável, é porque ele é confiável. Vehena Omer Al-Misheino Makiro. Sheuneman, também se você fala sobre uma pessoa que você não conhece, que ele sim é confiável, e as pessoas, por causa do que você falou que ele é confiável, as pessoas depositam dinheiro na mão dele, o mekaresh, e ele vai roubar esse dinheiro, essa pessoa vai ter culpa. Você vai ser culpado por todo o dano que essa pessoa causar, porque você falou que ele era confiável e as pessoas confiaram em você. Você abusou da confiança que as pessoas têm em você. Então, isso também é muito grave. Ve'amru hachamim zichronon livracha, e assim os nossos sábios falam no Talmud, Kol hamamid dayan sheino agun, todo aquele que aponta um juiz que não é correto. Esqueçam, por favor, qualquer coisa que esteja acontecendo no Brasil, absurdo dos absurdos, a Suprema Corte serem pessoas que não passaram por nenhum tipo de prova, não passaram por nenhum tipo de demonstração da capacidade, da honestidade deles, eles serem a Suprema Corte. Esquece tudo isso. Aquele que aponta um juiz que não é correto, Keilo notea Sherabe Israel,
É como se tivesse plantado uma árvore de idolatria. Olha que coisa absurda que é você colocar um juiz, porque você sabe que esse juiz vai ser injusto, esse juiz vai ser desonesto, esse juiz, muitas vezes, ele não vai ter capacidade de julgar, ele vai fazer erros por incapacidade. O Bemakom sheyesh talmidei chachamim, keilu note asherah etzel mizbeach. E se for um lugar que tem muitos talmidei chachamim, muitos sábios de Torá, muitas pessoas corretas, é como se você plantou uma árvore de idolatria ao lado do altar, quer dizer, a transgressão é muito maior. Veatida Kadosh Baruch Hu lipará mimamidav. E futuramente Deus vai cobrar daquele que colocou aquele juiz naquele lugar. Então, olha que impressionante, de novo, o quanto as pessoas em busca de favores, a pessoa em busca de bajulação, apontam como líderes, apontam como juízes, apontam até como rabanim de Keilot, pessoas que não têm capacidade. Certa vez foram pedir um rapaz, foi pedir para um Rav, uma carta de recomendação para o pai dele, para um emprego. Mas, infelizmente, o Rav, ele conhecia o pai daquele rapaz, sabia que é uma pessoa de má índole, uma pessoa desonesta, e ele se recusou a escrever aquela carta de recomendação. O rapaz ofendeu o rabino na frente de todo mundo, dos nomes mais baixos, das piores ofensas. O rabino escutou em silêncio. Quando ele saiu de lá, as pessoas perguntaram, Rav, por que você não colocou esse rapaz no devido lugar dele? Ele falou, olha, eu entendo o sofrimento dele, eu sofri junto com ele. O pai dele deve estar desesperado, deve estar precisando de um emprego, mas eu não posso escrever uma carta que é mentira. Eu não posso, vamos usar essa carta para contratar essa pessoa, e essa pessoa é desonesta, essa pessoa é ruim. Eu não posso dar essa carta. Eu sinto a dor dele. Eu sinto que esse rapaz, ele colocou para fora todas as angústias dele. Mas eu não posso dar essa carta para ele porque isso é uma mentira. Então, o quanto a gente tem que ser cuidadoso realmente para não falar das pessoas. Isso vale para Shidduchim. Eu já vi tragédias que aconteceram em Shidduchim, porque pessoas mentiram, pessoas falaram, não, é um ótimo rapaz, e sabiam que não eram. Então, infelizmente, Shadchanim, que acabam muitas vezes recebendo suborno, como eles ganham muitas vezes para fazer o Shidduch. Tem histórias escabrosas de Shadchanim que fizeram Shidduchim baseados em mentiras, terminaram em divórcios, terminaram em tragédias, e infelizmente é uma coisa muito grave você mentir, pessoas vão confiar na tua opinião e você vai estar fazendo com segundas intenções, porque é um amigo, porque é um parente, porque você vai ganhar algum dinheiro com isso. Isso é gravíssimo. Também a gente tem que fugir desse tipo de atitude de qualquer maneira. A Xixi, qual é a sexta categoria de bajuladores? Mi sheyesh beyado limchot veino morrer. Isso praticamente todo mundo tropeça quando a gente tem a oportunidade de repreender e a gente não repreende uma pessoa que está fazendo coisas erradas. Veino noten lev al maseh hataim, e ele não se importa com os erros dos perversos, dos transgressores. Então, isso a gente acaba tropeçando muito, ou porque a gente não se importa, ou porque a gente não quer se indispor com as pessoas. Infelizmente, a gente acaba tropeçando nisso toda vez que a gente poderia chamar atenção e não chama. Mitzvah da Torá, e a gente não chamar atenção é considerado omissão de socorro. Aqui é uma omissão de socorro espiritual. Você podia dar uma chance para essa pessoa fazer tchuvá. Ah, mas se a pessoa é ruim, eu sei que não vai fazer tchuvá. Quem te falou que não só Hashem sabe? A gente faz a nossa parte. E Bezrat Hashem, a gente deixa tudo na mão de Hashem. Zé davar karov lechanifut. Isso está muito próximo. Quer dizer, aqui talvez não é uma bajulação explícita, mas está muito próximo de ser bajulação. A gente vai entrar, a gente vai explicar isso. Só tomem muito cuidado. A gente já falou na aula passada, e eu vou repetir porque isso é muito importante. Quando a gente fala da mitzvah de Torahá, na cabeça de muitas pessoas, a mitzvah de repreender alguém, na cabeça de muita gente passa a imagem
de gritar com as pessoas, de ofender, de falar duro com as pessoas, a gente vai ver que é o contrário. Às vezes, gritar com alguém, falar de maneira feia com as pessoas, você só aumenta ainda mais a transgressão. Não tem nada a ver com gritos. Muitas vezes, a torrahá, ela pode ser com gentileza, ela pode ser de uma maneira bonita, de uma maneira construtiva, cada um de acordo com o que ele precisa. A gente vai trazer alguns exemplos que a gente tem que lidar com cada pessoa de acordo com o que a pessoa ela precisa escutar. Que rema rotim rosvim. Olha só o que a gente causa nos transgressores. Quando uma pessoa faz uma verá na nossa frente, ele faz uma transgressão e a gente fica em silêncio, olha o que o transgressor ele pensa. Olha, já que eles não repreendem a gente e não estão incomodando a gente, sinal que os nossos atos são atos bons. Olha que impressionante, o silêncio dos bons, às vezes, é pior que a maldade dos ruins. Então, a gente ficar em silêncio diante de injustiças, diante de transgressões, isso também é considerado uma bajulação. Benitztavino levaer arame kirbeino. A gente tem uma mitzvah da Torá de destruir o mal, de acabar com o mal dentro de nós, não dentro de nós, dentre nós. Como está escrito no Sefer Dvarim, o biarta arame kirbechem, destrua o mal dentre vocês. Então, quer dizer, muita gente pensa, olha, eu sou uma boa pessoa porque eu não faço mal para ninguém, não é suficiente. A gente tem que também lutar contra o mal. De novo, não precisa ser com violência, não precisa ser com gritos, com berros, com tratar mal as pessoas, mas sim a gente precisa se posicionar em relação às coisas que estão acontecendo. Ve'amrura boisenu zichronan livrachá, e assim os nossos sábios falam no Talmud, no Tratado de Shabat, Kol mi shefshar lo limchot al anshei beito, veino morrer, todo aquele que pode chamar a atenção da sua família e não chama atenção, nitfaz al anshei beito, ele é considerado culpado por todos os erros que forem feitos pelas pessoas da casa dele. Beanshei iro, ou pelas pessoas da cidade dele, nitfaz al anshei iro, ele vai receber as transgressões das pessoas da cidade inteira. Ele podia ter feito alguma coisa e ele não fez. Ele viu coisas feias sendo feitas. Ele podia chamar atenção e não chamou. Ele vai receber parte das transgressões da cidade inteira. Bekol olam kulo, nitpas al kol olam kulo. Se alguém tinha alguma chance de chamar atenção dos erros do mundo, que está sendo feito no mundo inteiro, e ele não fez isso, ele vai receber uma parcela das transgressões do mundo inteiro. Shenemar bekashlu ish be'echav. Está escrito no Sefer Vaikra, e uns vão tropeçar nos outros. Vedarshura boisenu zichronan livrachá, e os nossos sábios, eles explicam esse versículo, ish be'avon achiv, cada um vai tropeçar nas transgressões do seu companheiro, já que você podia ter evitado, ou pelo menos tentado, e você não fez nada, você vai ser também considerado como se você participou, você foi conivente com o ato, você não fez nada para evitar esse ato, e por isso a pessoa vai participar também da transgressão. Isso é a verdade que a gente pode até ver mesmo na mitzvah da Torá, você deve repreender alguém do teu povo que você viu fazendo alguma coisa errada, para que a transgressão não caia sobre você. Significa, se a gente não chamar atenção, a gente vai participar das transgressões dos outros também. Daqui a gente aprende Shekol Israel Arevim Zebazé. Todo o povo judeu está no mesmo barco, todo mundo é fiador dos outros. Significa, se a pessoa, você deixa ele errar, você vai dividir a conta com ele, todas as transgressões, todos os erros que essa pessoa fizer na vida,
você vai dividir junto com ele. Por quê? Porque todo o povo judeu é fiador do resto do povo. Então, todas as transgressões vão ser divididas entre todos do povo, entre aqueles que fizeram e entre aqueles que ficaram em silêncio. E a única maneira da gente escapar disso é a gente fazer a nossa parte, a gente demonstrar a nossa insatisfação, a gente chamar a atenção dos outros. Olha, eu fiz a minha parte. Lá no Shamaim, eles vão saber que você está isento de qualquer participação. Então, todo judeu, ele é fiador dos outros judeus. Se você não se importa com os outros, olha, Baruch Hashem, eu já fiz tshuvá, eu já ando nos caminhos certos, eu cumpro a Torá e as mitzvot da Torá, os outros eu tenho que estar afastados, problema deles. Não é problema deles, é problema seu também. A gente vai dividir a conta com todo mundo. Então, a gente tem que ser cuidadoso para sempre a gente tentar fazer a nossa parte. Se a gente pode chamar atenção, a gente deve chamar atenção. É mitzvah. Mitzvah significa literalmente obrigação. É um comando de Hashem. A gente está obrigado a chamar atenção daqueles que fazem coisas ruins. Se a gente não chama atenção, isso é bajular. Você está assistindo a pessoa fazer e você fica em silêncio, você está incentivando a pessoa a continuar nos maus atos dela. A sétima categoria, Ashvi'i, Aroe etanchei mekomo, am ksheyorev, a pessoa que vê as pessoas que estão em volta dele, as pessoas do lugar onde ele vive, e são pessoas teimosas, são pessoas obstinadas, veomer belibó, e ele pensa com ele mesmo, ulai lo yakshivu imorrihem. Olha, para que eu vou chamar a atenção deles? É uma geração tão cabeça dura, são pessoas tão difíceis que não entendem nada. Por que eu vou chamar a atenção deles? Alkenu moneia mileoriham. E aí ele não dá bronca em ninguém, mas ele tem uma justificativa. Talvez essas pessoas elas não vão escutar. Olha que incrível. Gam zechet ve'avonoisa. Isso também é uma grande transgressão e a pessoa vai carregar o seu erro. Que lo nisa leazhir o leoria, porque ele não tentou pelo menos tenta, pelo menos faz a tua parte, mas ele não tentou repreender, ele não tentou advertir a pessoa. O lá e a chuva, talvez eles vão fazer tchuvá. Quem sabe uma palavra às vezes entra no coração do outro e a pessoa faz tchuvá. O Talmud traz muitas histórias de pessoas que completamente perversas, completamente desviadas. A gente falou de um Rav chamado Reish Lakish. Quem é esse Reish Lakish? Ele aparece praticamente em todo o Talmud, em todos os tratados, ele está sempre discutindo, ele está sempre participando. Originalmente, quem é o Reish Lakish? A palavra Reish Lakish significa o Rosh, o chefe dos ladrões. Ele era o chefe de um bando de ladrões, uma pessoa perversa. E ele fez tchuvá. O Rabi Yohanan, que era o Havruta dele, que a vida inteira estudou depois com ele, ajudou ele, deu uma bronca nele, chamou a atenção dele, e ele fez tchuvá. E virou um dos maiores sábios do Talmud. Quem pode falar que essa pessoa eu sei que ele não vai fazer tchuvá? Quem somos nós para julgar quem vai fazer tchuvá, quem não vai fazer tchuvá? Então, a gente tem que acreditar nas pessoas e, no mínimo, fazer a nossa parte. Faz a tua parte, chama a atenção dessa pessoa. O lá, quem sabe, ele vai fazer tchuvá, Bezrat Hashem. E por causa justamente dessa transgressão, foram castigados de maneira dura. Mesmo os tzadikim gmurim, as pessoas mais justas, as pessoas mais corretas, na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Olha o que está escrito no Talmud, no Tratado de Shabat. Eu vi a linguagem lá dentro, é uma linguagem assustadora. Olha o que está escrito no Talmud, que Deus ele juntou quando as transgressões do povo judeu, na época do primeiro Beit HaMikdash, atingiram o limite. Deus juntou os anjos da destruição
e falou, agora vocês vão descer lá, vocês vão pintar a letra Taf de tinta na testa dos tzadikim e a letra Taf de sangue na testa dos Rechaim. Então, o Talmud pergunta aos comentaristas por que justamente a letra Taf. Então, Taf vem de Tirie e de Tamut. Isso é uma das opiniões. Esses vão viver, os que forem pintados a letra Taf de tinta. Esses vão Tirie, vão viver, e os outros Tamut, os outros vão morrer. Então, olha o que aconteceu. Os anjos perguntaram para Hashem, mas Hashem, por que você não vai destruir também os tzadikim? Então, Hashem falou para eles, espera aí, eles cumprem a minha vontade, por que eu vou destruir eles? Então, os anjos falaram para Hashem, Hashem, eles cumprem a tua vontade, mas eles estão vendo esses Rechaim, esses perversos fazendo coisas tão ruins, e eles não fizeram nada. Então, Hashem falou, Galui veiadu alefanai, é sabido diante de mim, que mesmo que eles tentassem, não iam conseguir. É uma geração tão perversa, uma geração que se afastou tanto. A gente comentou numa das aulas, eles faziam idolatria, eles se curvavam para o sol dentro do Beit HaMikdash. Esse era o nível daquela geração. Então, eu sei que mesmo que eles tentassem, não iam conseguir. São pessoas incorrigíveis, não adianta. Olha que os anjos falaram, Hashem, você sabe disso porque você sabe tudo. Eles não sabem disso. E mesmo assim não tentaram fazer nada. Está escrito no Talmud que a destruição começou com os tzadikim. Deus concordou com o argumento dos anjos e começou a destruição dos tzadikim. Peraí, são tzadikim gmurim, que cumprem a vontade de Hashem, mas não se importaram com os Rechaim, não chamaram a atenção deles, não repreenderam os Rechaim, eles foram os primeiros a serem destruídos. Aval imadavar galui veiadu alakol, benivhan benirkar, que é a roté soné musar, mas aqui é a exceção. E isso a gente tem que tomar muito cuidado para saber quando, mas se já é sabido, se já foi testado e verificado que se tratam de pessoas que odeiam repreensões, odeiam ser corrigidos, e eles não vão escutar. Quer dizer, se você já tem indicadores que são pessoas que não escutam, e não só isso, eles vão te odiar ainda, eles vão começar uma briga, vai começar agora uma confusão grande. Olha o que fala Mishlei. Al torach letz pen isaneca. Não dê uma bronca num palhaço, porque talvez ele vai te odiar. Então, os palhaços não gostam de repreensão, os palhaços odeiam quem repreende eles, se a pessoa ele já foi rotulado como um palhaço, como alguém que odeia as torahot, não chama a atenção dele, porque isso só vai aumentar o ódio, essa pessoa não vai te escutar, essa pessoa não vai mudar os atos dela, então não pode falar para ela. Fala o Talmud, Keshem shemitzvah lomar davar anishma, da mesma maneira que é mitzvah, a gente falar uma coisa que vai ser escutada, kar mitzvah shelo lomar davar sheino nishma, é mitzvah fechar a boca e não falar uma coisa que você sabe que ela não vai ser escutada. Então, olha que impressionante. Por que isso? Aonde está a ideia disso? Então, o Talmud fala, mutav sheyu shogegim ve'aliyu mezidim. É melhor que a pessoa faça transgressões sem intenção do que ela saber que é errado e continuar fazendo. Porque agora vira mezid, vira uma transgressão intencional que é muito mais grave. Então, a gente precisa saber, se você chamar a atenção de uma pessoa que ela não vai te escutar, só que agora o que vai acontecer? Até hoje ela não sabia que ela não podia fazer o que ela faz. E a partir de agora ela sabe que é proibido e ela vai continuar fazendo, agora a transgressão dela é pior ainda. O castigo dela vai ser maior e aquele que advertiu ela também vai dividir junto com ela esse acréscimo do castigo. Por que isso? Porque a gente tem que ser sábio, a gente tem que pensar
quem a gente deve chamar atenção, de que forma a gente deve chamar atenção. Se você tem certeza absoluta, por experiências passadas, por ver o comportamento da pessoa, que ele não vai te escutar e só vai piorar ainda mais, ele não vai escutar, ele vai continuar fazendo, mesmo sabendo que é errado, você só está piorando a situação dessa pessoa. Eu vou dar até um exemplo. Tem algumas aulas que já me pediram para dar e eu nunca dei essas aulas. Por quê? Porque não sei se todo mundo está no nível que vai conseguir cumprir o que a gente vai falar nessas aulas, e aí vai ser um problema, porque até agora a pessoa não cumpria porque não sabia. Só que depois da aula, a pessoa não vai cumprir sabendo que está errado. E aí vai ser muito grave, muito mais grave. E quem ensinou alguém que não está pronto para cumprir, também vai dividir agora esse acréscimo da transgressão. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que ter sabedoria. Só uma regra interessante, que isso vale a pena a gente estar atento. A Mishnah Brurá, que foi escrita pelo Hafetz Haim, ele fala a seguinte regra: tudo que está explícito na Torá, todas as transgressões explícitas na Torá, isso a gente pode chamar a atenção das pessoas, porque nenhuma transgressão explícita na Torá é considerado shogeg, que a pessoa fez sem querer. Como sem querer? Você veio para o mundo, você tem um manual de instruções, você não quis abrir o manual, isso não é considerado sem querer. Isso você quis fazer errado, porque você não quis estudar o manual de instruções. Agora, o que sim que a gente tem que tomar cuidado são coisas que não estão explícitas na Torá. Isso, a pessoa pode ser que até agora ele fazia beshogeg, ele fazia sem intenção de cometer o erro, e se você ensinar a pessoa a chamar a atenção dela, ela não vai estar pronta para cumprir, só que a partir de agora ela está fazendo a transgressão bemezid, está fazendo intencional, que é muito mais grave. Então, aqui a gente tem que ser cuidadoso. O que não está explícito na Torá, a gente tem que saber quem a gente vai chamar a atenção. O que está explícito na Torá, a gente pode chamar a atenção de todas as pessoas, porque todo mundo vai ser cobrado porque não leu pelo menos o manual de instruções. Então, a gente não vai ser cobrado porque não leu o Zohar, porque não leu os livros mais elevados. O manual de instruções, o mínimo, a gente tem que ler, saber quais são as regras, como a gente deve viver a vida. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa cumprir essa mitzvah com sensibilidade. Na próxima aula, eu quero entrar um pouquinho mais nisso, como a gente deve fazer a Torahá para que ela seja escutada, como a gente tem que fazer com sensibilidade, com sabedoria, para Bezrat Hashem, com a intenção correta de ajudar outra pessoa, e assim a gente conseguir salvar uma outra pessoa de uma transgressão que ela está cometendo. Shavua Tov.